As 4 espécies de Sukkot. Em Levítico 23, onde temos o mandamento de celebrar o 15º dia do 7º mês com alegria e na época da colheita do fruto da terra, que ocorre no final do ano agricultural, nós lemos no verso 40: "E tomareis para vós, no primeiro dia, ramos de árvores formosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores espessas e salgueiros de ribeiros, e vos alegrareis perante Yod-Heh-Vav-Heh, vosso Deus, por 7 dias. E é com base neste mandamento que achamos em Levítico 23 que os sábios discorrem sobre cada uma dessas espécies e também o seu significado. A árvore formosa seria o etrog, uma espécie de fruto cítrico, cuja característica exterior seria ser parecido com o coração, e a característica interior seria ter cheiro, aroma e também sabor. E o cheiro seria uma referência ao atributo espiritual do estudo da Torá, e o sabor do fruto, uma alusão ao atributo físico de viver a Torá com boas ações, amando a Deus e ao próximo, de modo que esta árvore formosa representaria um judeu completo, aquele que tanto estuda a Torá quanto produz os seus frutos em seu viver. Temos também citado ramos de palmeira. No caso, a palmeira seria o lulav, que é um ramo de uma palmeira de tâmaras ou tamareira, e exteriormente representaria a coluna vertebral de um filho de Deus que se dobra e é humilde em seu viver. E tem a característica interna, por não ter cheiro, não estudar a Torá, mas que produz o fruto da tâmara, um viver de acordo com a Torá. A árvore espessa seria o hadass, ou murta, cuja folha teria o formato exterior de um olho, representando que precisamos guardar e oferecer a Deus onde colocamos o nosso olho, e cujo atributo interior seria o aroma perfumado, mas a ausência de fruto, o estudo da Torá, mas sem uma vida de obras. E a última espécie, salgueiros de ribeiros. O salgueiro, ele fica à beira das águas, tem uma folha fina e alongada que lembra uma boca, que precisa ser também consagrada ao Eterno, mas que representaria, por seus atributos internos, por não possuir nem cheiro nem frutos, um viver sem o estudo da Torá e sem a prática das boas obras. E nisto os sábios veem a completude do povo nas 4 maneiras que cada um escolhe viver a sua vida. Nenhuma linha da Torá é supérflua. De fato, a Torá é nossa fonte de vida e toda a sabedoria está contida nela. Aleluia! Isso tudo representaria 4 espécies de judeus, 4 tipos de judeus, ou 4 tipos de seres humanos, de pessoas, ou de servos que adoraram. Então, no Aravá, a folha não tem nem cheiro nem sabor, representando aquelas pessoas que nem têm estudo ou conhecimento da Torá, nem têm prática da Torá. Então, elas não têm interesse nem em estudar a Torá, estudar a palavra do Eterno, nem têm interesse em praticar a palavra do Eterno. Esse seria, então, a representação do Aravá. Hadass, da mesma maneira, são características internas, você não vê por fora, só quando você degusta de alguma maneira a essência que você vai perceber. A Hadass, ela é uma espécie que ela tem cheiro, é isso? Mas não tem sabor. Então ela tem estudo da Torá. É a pessoa que gosta de estudar a Torá, tem conhecimento da Torá, tem conhecimento da palavra, mas ela não tem a prática da Torá. E então o lulav, que a palavra cristã, nós estamos fazendo isso aqui, o lulav é aquele que tem sabor, né, e não tem cheiro, é aquele que tem prática da Torá. Você vê que a pessoa, na prática dela, de vida dela, ela expressa a Torá.
mas ela não tem muito a ideia do estudo da Torá, não tem muito conhecimento daquilo que está na Torá, mas ela pratica muita coisa. Esses que faltam alguma coisa precisam ser preenchidos de alguma maneira com aquele que não falta nada, que é a representação exatamente do etrog, que tem cheiro e que tem sabor, representando então aquela pessoa que tem estudo da Torá, que busca o conhecimento da Torá, mas não fica só nisso, busca a prática da Torá através desse conhecimento, uma prática perfeita desse conhecimento. Esse é o ideal de todos nós. Então, compreender essa dinâmica das quatro espécies é compreender que, ainda que alguns de nós, ou todos nós, sejamos em alguma medida Lulav, Aravá ou Hadás, a intenção do Eterno ou o desejo do Eterno é que todos nós sejamos Etrog. Amém? Amém? Por isso que o movimento que é ensinado na cultura judaica é que você pegue nesse tempo o Etrog com a mão esquerda, que é o lado do coração, pegue um outro conjunto que falta alguma coisa, junte todos eles, depois você bota na posição certa, faça amarrar antes, junte na posição e movimente isso tudo nas 6 direções, para frente, para trás, para um lado, leste, oeste, para cima e para baixo. E você fala assim, mas o que representa então tudo isso? A nossa vida precisa ser um movimento do Eterno, conforme a gente falou lá da Sukkah, conforme o Eterno caminhava, eles caminhavam, conforme paravam, eles paravam. Nós somos chamados a movimentar a nossa vida em todas as direções, de acordo com o Eterno, de acordo com a vontade do Eterno. Esse é o nosso chamado. E essa representação toda, a gente poderia, como a gente conhece o Mashiach, a gente poderia dizer que em cada um de nós, ainda que falte, e falta muita coisa, cada um de nós pode ser realizado por algo que falta, quando juntos com o Mashiach, unidos com Ele, com a perfeição dele, Ele de alguma maneira nos leva a Adonai num movimento perfeito e aceitável. Aleluia. Amém? Então Ele, o Mashiach, é o nosso alvo, é o nosso exemplo maior. Mas não para que a gente continue como no lago Hadás e Aravá, separados dele, mas sim para que a gente, através dele, se aproxime daquilo que ele é. Amém? Então isso é o que a literatura judaica ensina nesse tempo a respeito das 4 espécies. A gente, de uma certa maneira, a gente está falando a respeito de serviço ao Eterno. Quando a gente se movimenta de acordo com a palavra do Eterno, seja observando o mandamento, seja fazendo algo a Adonai, nós estamos falando de ajudar, de um serviço ao Eterno. E aí tem 3 fundamentos, ou 3 pilares, ou 3 características que deveriam compor esse lulado e que muitas das vezes não compõem, sempre falta alguma coisa, mas que estão no etrog, em sua essência maior. Que fundamentos são esses do serviço? E todos nós prestamos serviço para Adonai. Não é só liderança, músico. A gente tem a ideia de dizer que quem serve a Deus muitas vezes é quem está na frente, mas na verdade todos nós somos servos de Adonai. Todos nós, como eu falei, quando a gente observa um mandamento pequeno que seja, nós estamos prestando um serviço a Ele. E ao prestar esse serviço, isso é muito importante, ao prestar esse serviço deve ter 3 fundamentos. O primeiro fundamento é a excelência daquilo que eu faço. A tendência, infelizmente nossa, de todos nós, ou de muitos de nós, a tendência é oferecer ao Eterno um serviço que dá para fazer, que tá bom. Então,
fazendo um serviço a rodar com excelência? Primeiro fundamento, o meu serviço precisa ser de excelência. Eu vou falar como é que a gente faz isso. O segundo fundamento é o contentamento. Então eu posso ter pessoas que fazem coisas lindas para o Eterno. Você olha e você fala assim, caramba, ele faz o melhor que ele pode. Mas você olha para ele e você percebe um certo peso, um aborrecimento. Está sempre estressado, está sempre fazendo. Você não percebe a alegria, o contentamento ao fazer. Falta um elemento. Ou você percebe que uma pessoa, ela faz com excelência, ela busca fazer o melhor, ela faz com contentamento, mas falta um terceiro fundamento, que é a humildade. A pessoa, ela faz com excelência, ela faz com contentamento, você vê a alegria nela ao fazer, mas no fundo do coração dela há uma autoexaltação naquilo que faz, como, está vendo? Eu sou melhor do que os outros. Falta humildade. Por isso que o serviço perfeito do etrog, representado pelo serviço pela Vodada Matia, é um serviço feito com o melhor que eu posso fazer. E o melhor que eu posso fazer, necessariamente eu preciso me perguntar isso, porque eu também me engano. Normalmente a gente tende a achar que a gente faz coisas boas. Mas a pergunta que eu preciso me fazer ao final do serviço, ou durante o serviço, ou até antes do serviço é: o que eu estou fazendo é o melhor que eu posso fazer? Porque eu não estou fazendo a homens, eu estou fazendo a Adonai, é um serviço a Adonai. Precisa ter os três fundamentos. E a excelência é algo extremamente importante dentro do serviço ao Eterno. Então eu preciso me perguntar: será que o que eu fiz no cumprimento de uma mitzvah, de um mandamento, está sendo excelente? Será que no ano que vem eu não posso fazer algo melhor do que eu fiz esse ano? Será que amanhã o que eu fiz hoje pode ser melhor, um pouco melhor, ou muito melhor? A excelência do serviço ao Eterno precisa estar sempre diante de mim. O Eterno é o Senhor do céu e da terra. Eu não posso ter um coração de carinho, oferecer ao Eterno aquilo que eu ofereci. Não me custa nada. Perfeito. Amém? Eu estou falando do Eterno. Eu não posso ter um coração de carinho. Meu coração tem que ser o de Abel, que oferece ao Eterno aquilo que é excelente. Amém? E eu volto a dizer: a observância de uma mitzvah, de um mandamento, é um serviço ao Eterno. Tenho que ter contentamento nisso. E contentamento não é rir à toa. Contentamento é ter alegria, ter prazer, ter deleite naquilo que está fazendo. Então, ao observar o mandamento, ao servir ao Eterno, ao fazer algo Eterno, precisa ver no meu coração contentamento por estar fazendo algo, um serviço ou algo direcionado ao Eterno. Esse serviço precisa ser movido por um coração humilde, de maneira que eu não exalte o meu coração ao experimentar a excelência e o contentamento diante de outras pessoas, de maneira que todos nós temos algo de lulade, e eu falo isso com tristeza, de lulade, de aravá ou de razão. Em cada um de nós pode faltar algum desses elementos, seja em algum momento da nossa caminhada, seja em todos os momentos da nossa caminhada, pode faltar isso. Mas o que o Eterno espera de nós é que nós nos aproximemos daquele que é perfeito, de maneira que o anseio do nosso coração, por isso o símbolo do coração, o desejo ardente do nosso coração precisa ser nos aproximar dessa perfeição, daquilo que Ele projetou sim para a nossa vida. A cada manhã, quando eu acordo, o Eterno olha para mim e diz assim, numa expectativa de um pai amoroso, ele deve se perguntar para si mesmo: será que hoje o palácio, o desejo dele é que o palácio seja aquele ser humano que eu projetei na coleta, que
cuja plenitude é Yeshua, o ser humano Yeshua. Ele conseguiu atingir essa plenitude. De maneira que quando ele olha para mim, quando eu acordo, a expectativa dele é que eu seja aquele homem firmemente de pé que ele criou. Ele não me criou para ser um anjo, um ser celestial, ele me criou para ser humano. Mas um humano, um ser humano firmemente de pé, um ser humano com coração de etória, um ser humano que caminha